Glória a Deus. Estamos indo então para o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 já foi um grande ensinamento, o início da igreja primitiva. Nós vamos agora entrar então no próximo capítulo, aonde falará de um assunto muito importante, o qual eu quero dedicar este vídeo somente a este assunto. O capítulo 2 de Atos, ele vem com 3 assuntos. São eles: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a pregação de Pedro e a comunhão dos cristãos. Como eu falei, eu quero dedicar esse vídeo somente à vinda do Espírito Santo em Pentecostes, devido à sua importância, devido à grandeza desse grande acontecimento. Então nós vamos dedicar esse vídeo somente para este assunto, que é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, devido à importância desse assunto, eu quero convidar você a já se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e já baixar o livro de Atos dos Apóstolos, o caderno, o qual está à disposição com o QR Code aqui ao lado, para você baixar, imprimir e escrever tudo aquilo que o Espírito Santo vai estar revelando a nós a partir de agora. Então faça isso nesse momento, inscreva-se no canal, ative as notificações, se possível deixe um likezinho para fortalecer o nosso canal, baixe o caderno, já imprima, deixe tudo preparado, não perca nada, não perca nenhuma das revelações que o Espírito Santo ele nos dará a partir desse momento. Então agora vamos à leitura do primeiro assunto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E esse assunto está do versículo 1 até o versículo de número 13. Vamos à leitura agora desse assunto. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, e ouvindo o som, ajuntou-se uma grande multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Atos 2 é um dos capítulos mais importantes deste livro, porque ele narra basicamente 2 grandes assuntos. Primeiro, ele narra o dia de Pentecostes, cerca de 50 dias após a ressurreição de Cristo. Lembrando que Cristo ele morre e ao 3º dia ele ressuscita. Depois ele fica mais 40 dias aparecendo aos seus. E depois ainda os discípulos, eles vão para Jerusalém e ficam mais 7 dias orando, esperando a descida do Espírito Santo, fechando assim os 50 dias de Pentecostes. E o segundo assunto que faz desse capítulo um capítulo muito importante é que ele marca a capacitação dos discípulos para a grande missão, conforme o que está escrito em Atos 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Entendamos que aqui é a inauguração desta nova era, aonde agora o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós vamos ver ainda a diferença que há entre o Espírito Santo no Velho Testamento e o Espírito Santo agora no Novo Testamento. Como falamos, agora é este novo tempo, onde o Espírito Santo agora habita dentro de nós. E pelo fato do Espírito Santo agora habitar dentro de nós, quando ele entra em nós, quando ele habita em nós, grandes coisas acontecem. Assim como nós, quando adentramos numa casa e habitamos numa casa, nós a reformamos, nós a mobiliamos, nós a decoramos conforme a nossa vontade. Assim, queridos, é o Espírito Santo, quando ele habita agora em nós, grandes transformações acontecem. E eu quero agora meditar em algumas dessas transformações que o Espírito Santo ele faz na vida daquele a qual ele habita. Primeira grande transformação é uma transformação interior, começando pela renovação da mente. Conforme diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa seria, então, a primeira grande transformação interna que o Espírito Santo realiza quando ele habita na vida de alguém. É a transformação da mente, é uma transformação na maneira de pensar, na maneira de ver esse mundo. O Espírito Santo ele muda a nossa cosmovisão, ou seja, a maneira como nós vemos este mundo. Essa é a primeira grande transformação interna que o Espírito Santo faz por habitar dentro de nós. A transformação da nossa mente. Nós começamos a ver e a entender que não tem como nós nos amoldarmos mais ao padrão deste mundo. O Espírito Santo, ele muda a nossa mente, ele muda a nossa visão, ele muda a maneira de nós pensarmos, e isso é a primeira transformação que ele faz dentro daquele que ele habita. Após isso, ele começa a fazer agora uma grande transformação interior e profunda. O Espírito Santo, ele não faz mudanças superficiais, ele não muda apenas a roupa, ele não muda apenas locais aonde nós vamos, deixamos de ir. Não, ele muda profundamente e internamente. A mudança do Espírito Santo começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Primeiro, ele muda aqui dentro e depois ele vai transformando e a mudança se torna exterior. Mas ele começa primeiro com uma grande transformação interna e profunda, lá dentro da nossa alma. Ele começa a transformar, ele começa a criar uma revolução santa dentro de nós. E com o tempo que ele habita dentro de nós, começa a se manifestar o fruto do Espírito Santo, aonde ocorre a transformação do nosso caráter. Caráter este que só pode ser mudado pelo Espírito Santo. O homem por si só, ele não consegue mudar esse caráter. Lembrando que o caráter, ele é a formação da pessoa, né, conforme a vida dessa pessoa, o ambiente onde ela foi criada, os costumes que ela foi criada, tudo que ela viu, tudo que ela aprendeu, isso foi gerando nela um caráter. E somente o Espírito Santo pode transformar o caráter dessa pessoa. Então, quando ele habita em nós, ele faz essa mudança através do fruto do Espírito Santo. São 9, são eles: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E são cultivados ao longo de um tempo de comunhão entre nós e o Espírito Santo. Esse fruto provém do Espírito Santo, mas é necessário que eu e você venhamos cultivá-los para que cada dia mais eles venham florescer na nossa caminhada. Outra grande transformação que o Espírito Santo faz na vida daquele a qual ele habita é o preenchimento do vazio existencial. Quantas pessoas hoje
sofrem com este vazio existencial. Ao olharmos para ela de uma maneira normal, nós vamos ver que pessoas que têm tudo para ser feliz, tudo que alguém poderia dizer que precisa para ser feliz, pessoas que possuem tudo isso, mas lá no interior são pessoas vazias, são pessoas tristes, são pessoas pensando até em suicídio, pessoas que tentam parar tudo, acabar com a sua vida. Por quê? Porque existe dentro dessas pessoas um vazio existencial, um vazio que dinheiro não preenche, que bens materiais não preenche. É um vazio a qual somente o Espírito Santo, quando ele habita na pessoa, ele consegue preencher esse vazio e torna essa pessoa feliz, alegre, torna essa pessoa uma nova criatura, cheia de paz, cheia de alegria, para a glória de Deus. Tudo que nós falamos até aqui é tudo dentro da transformação interior. Acontece aqui dentro de nós. Mas o Espírito Santo vai além dessa transformação interna. Ele também nos garante uma comunhão contínua, que funciona como um relacionamento de amizade, a qual ele mesmo nos dá orientação, consolação e transformação. Então, nessa comunhão contínua, o Espírito Santo ele nos dá orientação, ele nos mostra, ele fala conosco, nos orientando em decisões importantes, em decisões que muitas vezes mudam a nossa caminhada, mudam a nossa história. Quando temos o Espírito Santo habitando em nós, ele nos traz orientação, também nos traz consolação nos dias de provação, nos dias de luta, nos dias de perseguição. O Espírito Santo, por estar habitando em nós, ele traz a consolação, ele traz paz, ele traz alívio, ele traz esperança. Por isso, queridos, é importante que ele habite dentro de você, dentro de cada um de nós, e também traz a transformação. Como nós falamos aqui no primeiro ponto, essa transformação interna, não externa, mas uma transformação interna. E por último, quero pontuar aqui que ele também é a garantia da nossa vida em Deus. O Espírito Santo, ele é a garantia que nós temos vida em Deus, conforme está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: nele, no Espírito Santo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Amém? Então, ele é a garantia da nossa vida em Deus. O texto que nós lemos vai dizer que ele é o selo de propriedade, ou seja, a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho da salvação, cremos em Deus, nós fomos selados como propriedade de Deus. E este selo chama-se Espírito Santo. Ele é o nosso selo de propriedade. Ei, você tem dono, você não é alguém perdido, você não é alguém jogado de qualquer maneira. Não, você tem dono, e o dono é o Senhor, é o nosso Deus. E a garantia disso é que você está selado com o Espírito Santo de Deus. Também diz esse texto que ele é o penhor da graça. Ele, o Espírito Santo, é a garantia que Deus cumprirá as suas promessas. Ele é a garantia que nós alcançaremos a vida eterna com o nosso Deus. E por último, esse texto vai dizer que ele é a nossa união indivisível com Deus. Pense, a nossa união com Deus pelo Espírito Santo é tão profunda que é uma garantia que nós não seremos separados de maneira alguma. Somente se nós mesmo desejarmos, se nós nos afastarmos. Mas, tirando isso, se nós desejarmos continuar com Deus, nós seremos unidos e esta união será indivisível, porque o Espírito Santo, ele faz esta união entre nós e esse Deus maravilhoso. Como nós falamos que esse é o novo tempo, onde agora o Espírito Santo habita
dentro de nós. Por que novo tempo? Porque antes da descida do Espírito Santo, antes da promessa se cumprir de Atos 1:8, o Espírito Santo, ele não habitava dentro de nós. Ele não habitava no ser humano. Ao contrário, ele simplesmente vinha de forma temporária e seletiva, visitando pessoas específicas, como reis, como profetas, como juízes, para capacitação pontual, para alguma obra que era necessária, algo que Deus queria fazer, usando pessoas, usando seres humanos. Então, o Espírito Santo, ele não habitava, ele vinha de forma temporária, seletiva, somente para cumprir a vontade de Deus, para capacitar alguém para fazer aquilo que Deus assim queria. Então, para reforçarmos, para que você não tenha dúvida, na antiga aliança, o Espírito Santo, ele não habitava. O Espírito Santo, ele vinha de forma temporal, ele vinha de forma seletiva, ele vinha de modo externo e condicional, somente para cumprir o seu objetivo. Após cumprido o objetivo, ele voltava para o céu. A Bíblia vai dizer que ele colocava seu Espírito sobre o homem. A palavra de Deus vai dizer que Deus colocava o seu Espírito sobre aqueles que ele queria usar, sobre aqueles que ele escolhia para determinadas funções. Vamos ver aqui alguns exemplos onde o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas. Não habitava, mas vinha sobre as pessoas. Números, capítulo 11, versículo 16 e 17, vai dizer: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais. E os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não as leves sozinhos. Então, aqui nós já vemos o primeiro exemplo. Deus chama Moisés para escolher homens capacitados para ajudá-lo, a cuidar do povo no deserto. E Deus diz: chame eles, porque eu tirarei do Espírito que está sobre ti. Veja, Moisés, ele não tinha o Espírito habitando nele. Moisés tinha o Espírito sobre ele, o qual o capacitava para ser o responsável, para ser o guia do povo no deserto. Então Deus diz: tirarei sobre ti e repartirei com outros 70, para que sobre eles o mesmo Espírito também os capacite para eles julgarem o povo no deserto. Outro exemplo que nós vamos ver está em Juízes, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja. Otiniel, será que ele tinha o Espírito Santo antes dessa passagem? Não. A Bíblia diz que nesse momento Deus escolhe Otiniel para uma missão, e para capacitá-lo para a missão, Deus diz: e eu colocarei sobre ele o meu Espírito. O Espírito não habitava em Otiniel, o Espírito ia sobre ele, o capacitava, e quando terminava a função, ele voltava para o céu. Outro exemplo de que o Espírito Santo não habitava está em Juízes, capítulo 6, versículo 33 e 34, que diz: E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, ou seja, estava sobre Gideão, o qual tocou a buzina para ajuntar o povo de Israel para a guerra. E os abiesritas se juntaram após ele. Igualmente, a Otiniel, Gideão, ele não tinha o Espírito Santo antes desse evento.
Somente aqui nessa parte que Deus reveste ele, coloca sobre ele o Espírito Santo, para que ele possa cumprir a missão de livrar o seu povo dos midianitas. Por isso, nós afirmamos que na antiga aliança, o Espírito Santo ele não habitava, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas para capacitá-las para grandes missões. É interessante também nós olharmos que de Gênesis até o início de Atos, no capítulo 2, nós não vamos ver em nenhuma parte da Bíblia menção sobre instruções de como receber o Espírito Santo. Pode olhar, você não vai encontrar em nenhum livro de Gênesis até Atos ninguém ensinando o que fazer para receber o Espírito Santo. Até porque ele ainda não estava disponível para o ser humano. E isso fica bem claro quando nós lemos João 7, do 37 ao 39, que diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o próprio Senhor Jesus declara: olha, vai vir o Espírito Santo. Ele ainda não está disponível, ele ainda não foi liberado, mas ele vai ser liberado, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Havia necessidade que Jesus morresse, ressuscitasse, subisse aos céus, para depois o Espírito Santo poder vir e habitar em nosso meio. Então, nós vemos aqui a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, em relação ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, era visitação pontual, ou seja, ele visitava, terminava o que tinha que fazer, ele voltava. O Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas e ele poderia ser retirado, conforme diz Salmo 51:11, quando Davi ele diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo ele poderia ser tirado da vida de Davi. Ou seja, havia sim a possibilidade de Deus tirar o Espírito da vida das pessoas. Porque, como nós falamos, ele vinha para tarefas específicas e não para todos os cristãos. Diferente agora a sua atuação no Novo Testamento, o qual agora é habitação e permanência. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo agora vem para habitar dentro dos cristãos. Olha o que diz a nós 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Olha a diferença. Salmo 51, Senhor, não retires o teu Espírito de sobre mim. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem? Ele habita em você. Aleluia. Que diferença. Antes ele só pousava sobre. Hoje ele habita em nós, trazendo grandes transformações. A segunda diferença está em relação a uma marca de quem tem o Espírito Santo, que é a variedade de línguas. No Antigo Testamento, quando se ouve falar em variedades de línguas, o que vem à nossa mente? Vem a Torre de Babel, quando Deus desce e Deus confunde as línguas. Cada um fala uma língua, cada um fala outra língua. E essa transformação, essas variedades de língua, elas trouxeram separação. Cada um foi para um lado, se espalharam sobre a terra por causa da variedade de língua. Quando olhamos no Novo Testamento agora, essa marca do Espírito Santo, que é a variedade de língua, ao invés de espalhar essa variedade de língua, ela agrega, ela une as pessoas. E diferente de Babel, aonde ninguém se entendia, aqui, no dia de Pentecostes, quando eles começaram a falar em línguas, os estrangeiros se achegaram, porque todos ouviam os discípulos falarem em línguas diferentes, cada um conforme a sua língua.
Então veja essa diferença. No Antigo Testamento, essa variedade de língua separou. No Novo Testamento, em Pentecostes, essa variedade de língua uniu, atraiu as pessoas. Essa é outra grande diferença que nós vemos em relação ao Antigo e ao Novo Testamento. Para que você venha realmente entender, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de fora para dentro. Ele capacitava as pessoas para que dentro delas, depois, elas pudessem fazer a obra. No Novo Testamento, o Espírito Santo capacita de dentro para fora. Ele transforma a pessoa para que a pessoa possa executar alguma coisa. Então, essa praticamente é a grande diferença do Espírito Santo lá e o Espírito Santo aqui. Em Atos 2, nós vamos ver aqui 3 marcas em relação ao derramamento do Espírito Santo. O início desse novo tempo foi testemunhado por 3 símbolos. Quais são eles? O vento, o fogo e as línguas sobrenaturais. O vento simboliza a chegada do Espírito. Ele chegou como vento impetuoso, ele chegou como vento. O fogo simboliza derramamento dos dons espirituais. E as línguas sobrenaturais simbolizam a abundância desse derramamento. Você está vendo agora aqui um mapa, né, dos povos que estavam presentes no dia de Pentecostes. São eles: partos, medos, etamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, de Frígia, de Panfília, do Egito, da Líbia, Cirene, de Roma, cretenses e árabes. Todos esses povos estavam ali reunidos em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. No derramamento do Espírito, nós vamos ver agora a abrangência do Espírito Santo atraindo essas pessoas, e todas elas começam a entender na sua própria língua o que o Senhor estava fazendo e falando naquele momento. Eu quero mostrar para você também agora uma linda tipologia que a Bíblia faz em relação ao Espírito Santo. Está lá em Gênesis, capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 12. Quando eu falo tipologia, é algo que aconteceu no passado, que representava algo que aconteceria no futuro. Então, essa passagem de Gênesis 8, onde vai falar de Noé, quando as águas do dilúvio estão baixando e a arca agora ela para, Noé, ele solta a pomba. Ele solta a pomba 3 vezes, a pombinha, ela vai, volta, depois vai e não volta mais. E nessa passagem nós vemos uma grande tipologia do Espírito Santo. Vamos ver? A primeira saída da pomba, ela saiu da arca e regressou, porque não encontrou lugar para pousar. Então, primeira saída, Noé solta, a pombinha vai, ela voa, ela dá sua volta e ela retorna para a arca, porque ela não achou ninguém, lugar onde ela poderia pousar. A segunda saída da pomba, Noé, ele solta a pombinha e a Bíblia diz que ela vai e ela volta no final da tarde. Olha o detalhe, ela volta no final da tarde. Por que final da tarde? Porque é o horário que tipifica o momento da morte de Jesus Cristo. Então, Noé solta a pombinha pela segunda vez, ela vai e ela só volta no final da tarde. E quando ela volta com uma folha de oliveira no bico. Sabe o que isso representa? Ela vai, volta, final da tarde, quando Cristo havia morrido, e aquela folhinha era Cristo simbolizando a primazia dos que voltariam para o céu. E a terceira saída da pomba, a Bíblia diz que Noé, ele pega pela terceira vez, solta a pombinha, ela vai e não volta mais. Ou seja, achou lugar para pousar e não precisou voltar. Então, olha que tipologia linda. O Espírito Santo, ele vem, usava as pessoas, ficava sobre as pessoas e voltava para Deus. Na segunda saída da pomba, ela vai e ao final da tarde ela volta com Cristo, Cristo voltando para o Pai. E na terceira saída, ela vai e não volta mais. Ou seja, após a morte de Cristo, o Espírito Santo vem e agora
não é mais sobre, mas agora ele habita em nós. Ele não volta mais para Deus, ele habita em nós. E segundo as Escrituras, agora, quando a igreja do Senhor for arrebatada, o Espírito Santo também aí voltará para o Senhor, voltará para o céu. Mas até lá, ele ainda habita entre nós. Ele habita em você. Por isso que a sua vida não é mais a mesma. Por isso que a sua vida está transformada. Porque habita dentro de você o poderoso Espírito Santo. Que Deus seja louvado, né, por nós termos esse Espírito Santo dentro de nós. E lá no versículo 12, já terminando esse assunto, nós vamos ver, né, um assunto que nos traz tristeza. Porque nós vamos ver um mesmo cenário, mas pessoas vendo esse cenário de maneira diferente, aonde os discípulos cheios do Espírito Santo, falando e profetizando em línguas estranhas, o povo que estava ali, uma grande maioria, olhou para eles e disse: estão bêbados, estão fora de si. E outros não, outros atentaram para aquilo que estava acontecendo, ouviram o Evangelho e foram salvos. Então, em relação a isso, Jesus ele falou na parábola do semeador, onde a semente era a mesma, mas o tipo de solos eram diferentes. Então ali, em Atos, quando eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em novas línguas, o mesmo cenário, havia oportunidade para todos receberem, serem cheios do Espírito Santo, mas uma grande maioria olhou para eles e disse: estão bêbados, não vamos dar bola, não vamos dar importância para eles. Enquanto outros, olhando aquilo, entenderam: o que está acontecendo aqui é algo de Deus. Então nós vemos aqui que o cenário pode ser o mesmo, mas o coração das pessoas fazem recebê-las a mensagem de maneira diferente. Que eu e você possamos ter um coração disposto a crer, um disposto a entender e ter sabedoria, discernimento para entender que o cenário que nós estamos vendo é algo de Deus, que é Deus falando conosco, é Deus preparando uma vida nova para nós. Quem sabe este vídeo que você está vendo, este assunto sobre o Espírito Santo, você possa estar dizendo: é bobagem, isso aí é mentira. Mas outros, quem sabe, estão olhando esse vídeo, estão dizendo: meu Deus, que Espírito Santo maravilhoso, que palavra maravilhosa. E esta palavra pode gerar frutos na sua vida. Essa palavra pode gerar transformação na sua vida, porque você entendeu que você hoje é templo do Espírito Santo. Amém? Então esse foi o primeiro assunto. Nós vamos terminar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Nós dividimos então o capítulo 2 do livro de Atos, né? Vamos fazer em 2 vídeos. Esse primeiro eu dediquei somente ao Espírito Santo, porque ele é poderoso, porque é muito importante nós termos esse conhecimento sobre o Espírito Santo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os 2 outros temas do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, que é a pregação de Pedro e a comunhão entre os cristãos. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se em nosso canal, Ministério V-Church, ative as notificações, deixe o seu like, também te peço, deixe um comentário, diga como você está recebendo essa palavra, a leitura do livro de Atos. Isso é importante para que nós possamos ver como você está recebendo esta leitura. Que Deus te abençoe, que você continue firme lendo o livro de Atos. Se ainda não abaixou o caderno, está aqui o QR Code, baixe já o seu caderno, preencha tudo, porque eu creio, o livro de Atos é maravilhoso e você vai aprender muito mais sobre a história da nossa igreja. Que Deus abençoe e até então o próximo vídeo.